Olá, pessoal! Eu tô aqui para mais um episódio da Tecla Sapo. Lembrando aí que essa semana foi a semana de valorização da ciência, então eu queria falar sobre uma temática muito interessante com vocês relacionada à ciência. Eu trouxe um artigo que o tema é Fóssil de sapo na Antártica. E aí? Gente, será que tem? Será que não tem? Então, esse artigo é um artigo da Scientific Reports que foi feito por Morse e colaboradores e que o tema é justamente esse, né? O título é o registro de sapo, né? Um fóssil de sapo na Antártica, no período Eoceno, que é um período bem antigo, e isso deu uma série de implicações sobre as condições climáticas daquele período e sobre o processo de distribuição desses sapos ao longo dos milhares de anos em todos os continentes. Para a gente pensar sobre esse artigo, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Peraí, Antártica, sapo, mas na verdade onde que tem sapo? Praticamente em todo lugar, pessoal. Os anfíbios, eles habitam desde ambientes aquáticos a ambientes terrestres. Alguns são mais terrestres, outros são mais aquáticos e eles ocupam todos os continentes agora, né? Todos os continentes apresentam espécies. Aí você pensa, ah não, mas eles têm a pele fina. Então, por exemplo, regiões de deserto e tudo mais, não vai ter sapo. A gente tem várias espécies que ocorrem em regiões desérticas e a gente também tem espécies que têm características para regiões onde o clima é maior e tudo mais, né? Tem características fisiológicas que permitem com que ela sobreviva nesses ambientes. Por exemplo, a gente tem aqui nessa primeira imagem a Chiromante xerampelina. Chiromante xerampelina é uma espécie que consegue evitar uma maior perda de água, né, para o ambiente e por isso ela fica em ambientes mais de regiões mais desérticas, como por exemplo na África, né? E a Filomedusa salvagem também, ela fica em ambientes que têm uma temperatura mais elevada e ela também tem um processo de evitar a perda de água, né? Garantindo que ela consiga uma melhor condição para sobreviver nesse tipo de ambiente. Então, sim, eles estão em praticamente todos os lugares, né? Só que eles não habitavam que região? A Antártica, né? Eles não habitavam a Antártica, pessoal. Era o único lugar que ainda não era possível encontrar anfíbios. Até que, o que aconteceu? Os pesquisadores conseguiram identificar fósseis de anfíbios nessa região. Olha só. Então, esse daqui foram imagens, olha aqui no slide, imagens do próprio artigo, tá? Dos fósseis que eles encontraram. Eles encontraram aqui em primeiro ó, o fóssil da região do ilho, tá? Dos anfíbios e pedaços do crânio. Oh, prof, então, peraí, quer dizer que não encontraram o sapinho lá inteiro, todo formado? Não, pessoal, né? Fóssil é difícil a gente encontrar todo um esqueleto formado. Eles encontraram vestígios, pequenos pedaços ali de estruturas do anfíbio que eles compararam depois com outras espécies de anfíbio e era muito parecido. Então, possivelmente é mesmo de um anfíbio, né? Que estruturas foram essas? A região do ilho, como vocês veem aqui em cima, e fragmentos do crânio. Aí, só para relembrar, a prof colocou aqui para vocês, ó, como que é um esqueleto de anfíbio, tá vendo? Então, a gente tem aqui fragmentos do crânio na região da cabeça, ó. Isso daqui são os pedaços, né, do crânio. Então, provavelmente foi um desses pedaços aí que eles encontraram. E o que é o ilho? Olhem aqui na seta que a prof está mostrando. O ilho é essa região aqui, ó, pessoal. Tá? Então, eles encontraram essa região aqui de um anfíbio, né, de um fóssil de um anfíbio que ficou lá na região da Antártica. Então, é essa região que fica próxima ao urótilo, né, e que próximo ao urótilo e próximo à vértebra sacral aqui, tá bom? Então, é só para vocês relembrarem um pouco o esqueleto. E aí, comparando, como eu falei, comparou com outras estruturas ósseas de outras espécies, viventes e tudo mais, eles chegaram à conclusão que aquele pedacinho que eles encontraram era de um anuro da família Calyptocephalinidae, tá? E essa família, pessoal, ela é vivente, não é uma família extinta de anuro. Existem espécies dessa família hoje vivendo, né? Essa família ela é conhecida muito como anuro de capacete. Aí só para vocês terem uma ideia,
Existem também, por exemplo, aqui no Brasil, algumas espécies que recebem esse nome popular de anuros de capacete. Por exemplo, essa espécie que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, tá vendo? Que é uma espécie chamada de Corytomantis greenlindi, né? E essa espécie, ela tem aqui na região da cabeça, tá vendo no círculo vermelho, uma estrutura óssea mais resistente, né, que serve para proteção mesmo. Como é uma espécie que fica ali em regiões de bromélia, é para evitar, por exemplo, picada de bicho naquela região e às vezes até ataque de pássaros, tá? Só que essa espécie, essas espécies, né, que são chamadas de anuros de capacete, que podem ser registradas no Brasil, não pertencem a essa família que eu estou mencionando, a Calyptocephalelide, tá? Elas pertencem à família Elide, tá? Por exemplo, essa daqui é da família Elide, tá? E aí, quando a gente pensa, então, a família Calyptocephalelide, onde são encontradas? Elas são encontradas em regiões, por exemplo, como o Chile, tá? E a gente tem 5 espécies dela que ocorrem atualmente, que existem atualmente, né? O registro desse fóssil indica que possivelmente é um fóssil dessa família do gênero Calyptocephalela, tá vendo aqui? Calyptocephalela é o gênero, né? Então aqui a gente tem um representante vivo que é o Calyptocephalela gaiae, né? Então acredita-se que a espécie que foi encontrada lá na Antártica era parecida com essa daqui, mas não igual, não era essa espécie, né? Era uma outra. Então, basicamente aqui a gente consegue ver também nessa região da cabeça aqui o por que é chamado, né, de capacete, que é mais achatada, assim, é uma estrutura mais diferenciada. Possivelmente pelo registro ali que eles tiveram daqueles fragmentos do crânio, eles conseguiram ver que era um anuro mais próximo dessa família, né? E aí a gente pensa, olha o que tanto que é legal, pessoal. Essa família existe só na América do Sul, nunca foi registrada em outro lugar. E agora tem um registro de um fóssil na Antártica, né? Quer dizer que alguns organismos aí, né, saíram andando aí pela Antártica, né? Aonde que foi esse registro? Se a gente vê aqui no mapa todas as imagens lá do próprio artigo que tem disponível na internet, que eu posso passar para vocês, ele foi encontrado na Antártica, né? Como eu falei, na região da Antártica, mas nesse pedacinho aqui, ó, onde está mostrando a seta, tá vendo? Dentro desse pedacinho, vocês estão vendo que tem várias ilhas? Então, foi uma ilha, olhem aqui em B, ó, chamada de Seymour Island, né? Então, foi uma ilha de Seymour, que foi onde foi registrado esse primeiro anfíbio moderno, anfíbio, encontrado na Antártica, que é de um período de mais de 40 milhões de anos atrás, no período Eoceno, tá bom? Por que é tão importante ter esse registro, né? Da onde que vem? Ah, professora, é só um registro. Eu gosto muito de falar da importância dos trabalhos, né? E o que eles podem gerar de dados aí para outras pessoas continuarem fazendo pesquisas, né? Então, quando a gente olha isso daqui, pessoal, os anfíbios, eles tinham um grupo ancestral, tinha um grupo antes, né, de formar todas as espécies ali. Um desses grupos é o que a gente chama de Australobatrachia, tá vendo aqui, ó, onde a professora está circulando? Esse Australobatrachia, ele se dividiu ali em 2 ramos. Um desses ramos foi de espécies para a região da América do Sul, por exemplo, os Calyptocephalelide, né? E um outro grupo, né, foi para a região da Austrália e Nova Zelândia, os Myobatrachoides, né? Então, basicamente foi isso, foi dividindo, né? Um foi para uma região, o outro foi para outra. Só que a gente consegue perceber algumas afinidades entre essa região da América do Sul e essa região da Austrália e Nova Zelândia, principalmente em relação à fauna, né? Dividiu o grupo, mas ainda assim tem algumas semelhanças. O que será? O que será que pode ter acontecido? Aí a gente começa a ligar essa informação. Olha aqui em vermelho, nessa estrela, aonde que foi registrado o fóssil. Aqui está representado o fóssil. Então, acredita-se que a região da Antártica, lá no Eoceno, há 40 milhões de anos atrás, pode ter sido um lugar onde os organismos atravessavam ali, como se fosse um corredor. Então, passava de um lado, passava de outro e ia indo, né? Ué, professora, mas isso é como, né? É tão frio lá.
Aí é que tá, provavelmente isso daí foi um corredor, ou seja, não foi um lugar ali, o que o artigo fala é que não foi um lugar de surgimento de espécies, mas um lugar que pode ter servido para passagem, né, dessas espécies de anfíbios. Ah, professora, mas lá é muito frio, como é que o bicho conseguiu viver? Hoje não tem mais nenhum lá? Então, aí é que tá a questão interessante também. Provavelmente, o clima, na época, 40 milhões de anos atrás, lá na Antártica, ele era muito similar ao que é registrado hoje, na onde essas espécies de Calyptocéphalelide ocorrem, né? Então, quer dizer que era muito similar o ambiente, tanto climaticamente, como eu estou falando, mas também, principalmente em relação à vegetação, porque foi registrado, né, nesses ambientes da Antártica também o que chamam de florestas notafáguas, que seriam esse tipo de floresta aqui, ó. E também foi registrado nos dois ambientes, tanto da Antártica quanto naquela região onde os Calyptocéphalelides ocorrem, que eu falei que é lá no Chile, principalmente na região do Chile e tudo mais, esse bichinho aqui, esse marsupial, estão vendo? Então parece que essas espécies, elas sempre estão juntas, em simpatria que a gente fala, né, com essa espécie de marsupial e com as florestas de notafagos, que eles falam notafagos, né, que é o tipo de vegetação que tem ali. Não é interessante demais? Então eles remontaram, tá vendo essa imagem aqui? É do artigo também, tá bom? Eles remontaram como que era a Antártica 40 milhões de anos atrás. Então servindo possivelmente aí como um tipo de corredor onde as espécies poderiam se dispersar, provavelmente não surgiu anfíbios ali, mas que isso foi possível porque as condições climáticas, as condições da região eram mais ou menos parecidas com o que tem hoje na América do Sul, onde as espécies viventes existem. Então eu achei muito bacana, eu espero que vocês tenham entendido. Estou disponível para tirar dúvidas quando vocês precisarem e um grande abraço para vocês. Viva a ciência, pessoal!